Nós estamos começando mais uma videoaula aí e o assunto será Antiguidade Clássica e o tema da Antiguidade Clássica será Grécia Antiga, como vocês estão vendo, né? Estou usando aí os slides da professora Valéria Fernandes, que eu achei bastante interessante, nós vamos utilizar para a nossa aula aqui, tranquilo? Então vamos lá, tá? Tô aqui, tá joia? Como é que vai? Tranquilo? Então tá bom, gente. Dando prosseguimento aos nossos estudos aí, né, estudar a Grécia antiga, né, o período da antiguidade lá na Grécia, é extremamente importante. Por quê? Gente, a base da nossa cultura, né, a gente pode dizer que a origem, o berço da nossa cultura se encontra na Grécia. Muitos dos valores, das ideias, conceitos, né, que nós temos hoje, visão de mundo, comportamento, né, e um monte, vamos falar assim, principalmente no campo das ideias, né, muito do que a gente sabe hoje e muito daquilo que é considerado, digamos assim, valor da nossa cultura atual vem da Grécia Antiga. Tá? Então, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, é o seguinte: quando você faz uma comparação entre as civilizações que antecederam a Grécia e que se encontram lá no Oriente, na Ásia Menor, né, na Mesopotâmia, Egito, enfim, quando você pega essas primeiras grandes civilizações, né, assírios, babilônicos, egípcios, né, e você compara essas civilizações, principalmente do ponto de vista da cultura, com os gregos, quando você faz essa comparação entre as antigas civilizações do Oriente com a cultura grega, você percebe diversas diferenças, tá legal? Elas são realmente muito diferentes em diversos aspectos, tá legal? E essas diferenças fizeram surgir, portanto, uma cultura nova, né, dentro do período da antiguidade. E o surgimento dessa nova cultura acabou criando uma divisão entre duas grandes culturas no mundo. Aquela cultura que nós chamamos de cultura oriental e a cultura ocidental. Então, aquilo que a gente chama de Ocidente, né, a gente pensa nessa divisão não só do ponto de vista geográfico, mas sim do ponto de vista também cultural, tá legal? Então, inicialmente, inclusive, né, lá na antiguidade, as pessoas davam nomes aos lugares. Né? Então, a terra dos assírios era a Síria, a terra dos egípcios era o Egito, enfim. Né? É, e ninguém pensava nesses termos, continente tal, continente tal, ali é Oriente, ali é Ocidente, sabe? Esse tipo de divisão é uma divisão atual, que nós criamos faz pouco tempo. Né? Mas lá na antiguidade era terra dos assírios, era terra, né, dos povos da Mesopotâmia, enfim. Né? Se dava nome às regiões, tá certo? Mas essa divisão entre mundo ocidental e mundo oriental, né, os historiadores modernos e contemporâneos começam a perceber justamente a diferença que existia entre a cultura grega e as culturas das civilizações orientais. Tá? Então, a Grécia, lá na Grécia Antiga, você teve o surgimento de uma cultura inovadora, diferente, tá? que trouxe vários elementos diferenciados, né, para a cultura universal de uma forma geral. Tá? E isso justificaria então essa divisão do mundo entre duas grandes culturas, ou entre dois grandes blocos culturais: o mundo oriental e o mundo ocidental, a cultura oriental, a cultura ocidental. Essa divisão se deu por causa da cultura grega. Né? Deu para sacar a importância, né, de se estudar e conhecer um pouquinho da história da Grécia? Né? Então tá nisso aí, tá certo? E como eu estava dizendo antes, muitas das ideias que nós temos, conceitos, valores, né, estéticos, políticos, enfim, né, eles vêm da Grécia Antiga. Né? Como, por exemplo, a ideia de política. Professor, não tinha política antes da Grécia Antiga? O poder político, a política em si, ela sempre existiu. Mas os gregos começaram a estudar a política.
Tá? Eles começaram a criar definições do que era a política, como ela funcionava, de onde vinha o poder ou de onde deveria vir o poder, entendeu? Como ele deveria ser exercido. Então, esse estudo, né, da política, ela foi criada pelos gregos. Inclusive, a própria palavra política vem do grego antigo. Né? Eles chamavam as suas cidades, estado, né, de polis, né, ou polis. Tá legal? De onde vem a palavra política. Né? Outra coisa que nós podemos falar, democracia. Né? A ideia da democracia, o primeiro tipo de democracia, né? O primeiro modelo de democracia, surge onde? Surge na Grécia também. Né? Então a palavra democracia, origem grega. Né? A filosofia, que nós chamamos de filosofia, onde surgiu? Grécia. E vários conceitos filosóficos que nós utilizamos hoje, né, provém da cultura grega antiga. Os Jogos Olímpicos, né? Enfim, eu poderia ficar aqui vários minutos falando da contribuição cultural dos gregos para a cultura universal. Né? Então, esses conceitos, essas ideias, que são muito comuns para nós brasileiros que somos ocidentais, elas têm a sua origem na Grécia Antiga. E mais tarde, uma outra grande civilização, Roma, né, a civilização dos romanos, ela contribuiu muito para difundir a cultura grega, se misturando alguns elementos românicos também. Né? Então a cultura romana, a gente vai estudar isso depois, ela foi profundamente influenciada pela cultura grega. Né? E quando os romanos conquistaram diversos territórios, né, formaram um vasto império, nessas regiões dominadas foi se disseminando, né, as ideias românicas e gregas. Né? A cultura, como já falei, a cultura romana era muito influenciada pela cultura grega. Então essa cultura ela se difundiu por todos os territórios dominados então pelos romanos, formando aquilo que a gente chamaria, né, de mundo ocidental mais tarde. Certo? Então, deu para sacar pelo menos um pouquinho a importância da gente estudar a Grécia Antiga? Então, vamos lá. Tá? Vamos voltar aqui aos nossos slides. Tá? Tá aqui. Vamos passar esse slide aqui. Tá joia? Geografia e população. É importante estudar isso? Sim. Vocês perceberam isso, né? Que quando a gente estuda essas antigas civilizações, para a gente entender um pouquinho da cultura de cada um desses povos, a gente deve sempre se preocupar em olhar o meio, né? O habitat desses povos, né? Porque a gente percebe que a influência do meio geográfico ela é muito grande na vida dos seres humanos de uma forma geral, independentemente da época. Mas em tempos mais remotos, ou seja, lá na antiguidade, como os recursos eram mais escassos, eles tiveram que inventar, criar tudo. Então, essas invenções, as criações, as ideias, o modo de fazer política, o modo de viver, está muito relacionado com o meio. E isso não foi diferente na Grécia Antiga. Vamos dar mais uma conferida aí no nosso slide. Tá? Estamos vendo aí, geografia e população. Localizada a Grécia, né? Nós estamos estudando a Grécia, localizada na Península Balcânica. Tá bom? Onde que é a Península Balcânica, professor? É essa região que vocês estão vendo aqui. Tá certo? É o que nós chamamos de Península Balcânica. Pode ver, está pertinho aqui da ilha de Creta. Já já nós falaremos, né, sobre a ilha de Creta. Vocês vão achar aqui em cima Macedônia. Né, também nós vamos ouvir falar da Macedônia já já. Tá bom? Então, era localizada na Península Balcânica. 80% da sua área é montanhosa. Tá? E isso tem a ver com isolamento político. Então, vamos voltar aqui. Tá? O que a gente está chamando de isolamento político? Pensa o seguinte, você tinha diversas montanhas, muitas delas difíceis de serem transpostas, ou seja, era muito difícil você sair de um lugar e passar para outro, né? Por causa justamente dessas montanhas. E isso foi isolando comunidades aqui, outras lá, outras acolá, né? E foi justamente dessas comunidades isoladas uma das outras, quando eu falo isolamento, não é isolamento completo, total, mas era uma dificuldade de comunicação entre elas, tá? Então esse, entre aspas, isolamento foi fazendo com que essas comunidades, na medida em que elas foram crescendo, se desenvolvendo, elas fossem formando cidades que eram governadas de forma independentes uma das outras. Tá? Então daí o surgimento das chamadas polis ou cidades-estado da Grécia Antiga. Né? Ou seja, já estou dando uma informação importante para vocês. Qual? Você não tinha um governo centralizado na Grécia, você tinha diversas cidades,
Estado, tá legal? Todas elas sendo governadas, administradas de forma independente uma das outras. Esse é o conceito de cidade-estado. E foi assim que a Grécia ficou desde o começo da sua história até o final, que a Grécia ainda existe, então ela não teve um final. Né? Mas assim, a civilização grega antiga, né, chegou o momento que ela entrou em declínio, foi conquistada por outros povos. Né? Então, até o período de declínio, a Grécia sempre foi organizada politicamente, né, dentro desse esquema aí de cidades-estado. Né? E isso tem relação, como a gente acabou de ver, com o meio geográfico, correto? Vamos voltar aqui então ao nosso slide, tá certo? Deu para entender como isso favoreceu? Aqui não está falando, viu, gente? Mas outra coisa, além de ser montanhosa, ela era extremamente pedregosa e é uma região de poucas chuvas. Ou seja, além de você não ter grandes rios, como por exemplo Tigre, Eufrates, Nilo, né? Além de você não ter a existência de grandes rios ali, você também tinha esse problema. Era uma região que não chovia muito. Né? Então, isso dificultava principalmente qual atividade? Você pensou aí em agricultura? Acertou. Tá? Então, a gente vai perceber, quando vocês estiverem estudando, percebam isso, que a atividade agrícola na Grécia, ela foi o começo da civilização grega, assim como todas as civilizações da antiguidade começaram com a agricultura, nós vimos isso aí já lá desde o Neolítico, né? Foi a grande revolução do Neolítico, lá o surgimento da agricultura, mas depois de um certo tempo, quando a população da Península Balcânica começou a crescer, ou seja, lá na Grécia, né, o que foi que aconteceu, gente? Somente a atividade agrícola não era o suficiente para poder, digamos assim, sustentar toda aquela sociedade. Então nós vamos observar que, somados a outros fatores e a outros fatos históricos, né, essa dificuldade em praticar agricultura em larga escala ali foi fazendo com que os gregos começassem a sair daquela região, ou seja, da Península Balcânica, e começassem a ir para outros territórios próximos dali. Né? Então houve um processo de deslocamento e formação de colônias, né, gregas ali próximas da Grécia, né, do território que hoje nós chamamos de Grécia. Né? Então, isso ajuda a gente a entender também, né, do porquê que num determinado período da história, nós vamos ver que período foi esse já já, tá? Por que num determinado período da história dos gregos, eles começaram a ter um contato cada vez maior com outras civilizações, né? Então, isso está muito relacionado também com esse problema aí do terreno no qual eles habitavam não ser muito favorável à agricultura. Deu para entender isso? Então vamos lá, próximo. Né? Então aqui a gente está falando de geografia e população, então os primeiros habitantes eram os chamados pelasgos, que ninguém sabe exatamente de onde eles vieram, mas eram os povos mais antigos que estavam ali. Né? E mais tarde, povos de origem indo-europeia. Né? Ô professor, por que indo-europeia? É porque essas pessoas teriam vindo de uma região próxima do Oriente, mas em direção ao Ocidente, ou seja, à Europa. Né? Então, os povos que fizeram esse tipo de migração, saindo ali do leste e indo para o oeste, né, do continente europeu, eles são normalmente chamados de povos indo-europeus. Né? E os principais povos que a gente encontra nesse processo migratório aí, né, que foram se encontrando aí mais tarde com os chamados pelasgos, foram os aqueus, né, que foram os primeiros povos indo-europeus que chegaram ali, mais tarde os jônios e eólios e mais tarde ainda os dórios. Tá? Nós vamos perceber que a chegada desse último povo aqui deu uma bagunçada, né, na vida dos gregos ali, que já viviam naquela região. Tá certo? Vamos passar aqui de slide. Tá? Civilização cretense. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Gente, daqui a pouquinho vocês vão ver nos slides aí, né, a divisão da história da Grécia Antiga. Né? Então, os períodos históricos da Grécia Antiga correspondem a período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico. E no finalzinho teve um chamado período, que é o período helenístico, mas já é o período de decadência da Grécia. Né? E nós vamos abordar cada um desses períodos aí nessa videoaula, tá? Com bastante calma. Mas vejam o seguinte, foi durante, então, né, o chamado, vamos voltar aqui um pouquinho, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá?
Foi mais ou menos durante o período pré-homérico, né, em que os gregos tiveram uma influência muito grande da civilização cretense, tá? Ou seja, os habitantes, né, o povo que vivia aqui na ilha de Creta, vocês estão vendo no mapa aqui embaixo, certo? Vamos voltar um pouquinho aqui os slides. Aí, tá vendo? Deixa eu sair daqui, aqui, tá vendo? Aqui fica a ilha de Creta, aqui a Grécia, né? Grécia, Creta. Então estava bem próximo, era uma ilha, né? Quando a gente fala tá bem próximo, tudo bem, não chegava tipo assim, vou sair, vou dar um pulo ali, já já eu volto. Não era bem assim, né? Mas era uma região próxima ali da Grécia, certo? Então o que aconteceu? Durante o chamado período pré-homérico, né, que é também chamado de período micênico, tá? Então período micênico e período pré-homérico são nomes diferentes para o mesmo período, tá bom? Os gregos, durante o período pré-homérico, então, tiveram um contato muito próximo com a civilização cretense, que naquela época era a civilização mais desenvolvida, né? Os caras sabiam construir embarcações grandes, que viajavam longas distâncias, faziam comércio ali naquela região toda. Então, se vocês ouvirem falar numa palavra chamada tassalocracia, isso quer dizer o quê? Um domínio marítimo, né, de um país. E era isso que a ilha de Creta exercia sobre toda aquela região, ela meio que dominava, né? Então, os gregos, principalmente os gregos que se encontravam numa cidade chamada Micenas, né? Ou numa cidade chamada, perdão, uma cidade chamada Micenas, né? Como eles tiveram um desenvolvimento comercial muito grande, eles tiveram um contato bastante intenso com os cretenses, assimilando boa parte da cultura cretense. E como a cidade de Micenas, né, nesse período aí pré-homérico, era uma espécie de capital da Grécia, né, uma capital cultural, comercial, né, ela acabou exercendo influência sobre outras cidades-estado. Né? Então, durante esse período aí, desenvolveu-se um tipo de cultura que ficou conhecido como cultura creto-micênica. Tá legal? Ou seja, uma mistura da cultura cretense com a cultura da cidade de Micenas. Essa teria sido, então, digamos assim, o primeiro momento da cultura grega. Tá? Isso no período pré-homérico. Perfeito? Vamos lá? Né? Então tá aqui, ó, civilização cretense. A civilização cretense começou a se desenvolver por volta do século 3000 a.C., né, o milênio, tá joia? Entrou em crise, não, então o século 30, entrou em crise devido a tragédias naturais e também invasões, tá certo? E aqui vai mais um comentáriozinho, viu, gente? Numa dessas invasões foi provocada pelos próprios gregos, né? Os gregos eles meio que se rebelaram contra esse domínio cretense, então eles acabaram conquistando e até destruindo boa parte da civilização cretense que desapareceu. Né? Dizem alguns historiadores que foi por causa disso que se criou uma lenda. Né? Isso que eu estou dizendo não é uma certeza, mas tem pesquisadores que acreditam, né, nessa hipótese. Então seria uma hipótese, né? De que muito antigamente essa é a lenda, né? Nos tempos primordiais da civilização cretense existiria um rei chamado Minos. Tá? Então a civilização cretense também é chamada de civilização minoica por causa do nome desse rei Minos. Tá? E esse rei Minos aí, né? Ele acabou por problemas familiares aí, né? Não vamos entrar em detalhe aqui. A esposa dele acabou dando luz ao monstro, né? Isso porque a sua esposa teria tido relações, né, com animais. E esse monstro era uma mistura, tá joia? De touro e de homem, tá legal? E devorava carne humana, né? Então, esse monstro mitológico, vocês já estão percebendo, né? Se trata do Minotauro, da lenda do Minotauro, né? E para que ninguém descobrisse isso, ele meio que para abafar esse caso, ele escondeu esse Minotauro, né, num lugar onde o Minotauro não podia, digamos, atacar as pessoas e também não revelaria essa informação incômoda para o rei Minos. Né? Então, ele trancou esse bicho numa espécie de labirinto. Então, é o famoso labirinto do Minotauro. Né? E um herói grego chamado Teseu, né, um dia ele conseguiu ir até esse monstro, né, armado, e conseguiu matar esse monstro, acabando então, digamos assim,
com essa coisa horrível de ter que ficar alimentando esse monstro com carne humana. E lógico, esse rei Minos não alimentava esse Minotauro com carne humana cretense. Ele sempre exigia, como eles dominavam aquela região ali, eles exigiam, né, um tributo das regiões dominadas de sacrifícios humanos constantes. Né? Então eles falavam, vocês vão ter que mandar tantas pessoas para mim em sacrifício, né, aos nossos deuses, mas era lá para o Minotauro. Né? É, então, essa lenda, né, ela teria sido criada meio que para poder amenizar a culpa que os gregos sentiam de ter destruído uma civilização tão grandiosa, tão esplendorosa quanto foi a civilização cretense. Né? Então eles diziam, não, aí existia um domínio aqui e tal, e tinha um monstro, é por isso que a gente foi lá e destruiu, enfim. Né? Essa lenda cumpriria, então, essa função. Tá bom? Vamos voltar aqui, então, certo? Entrou em crise devido a isso aí a gente já falou, né? Organização palaciana e talassocrática, né? Então aquilo que eu falei é um domínio comercial, né? Arte elaborada, ou seja, eles tinham uma cultura muito refinada e conheciam já a escrita, né? Eram capazes, tinham uma arquitetura muito desenvolvida, vocês estão vendo aqui uma imagem, né? E as mulheres, vocês estão vendo a figura de mulheres, tinham um grande destaque, né? Porque a divindade principal lá era uma divindade feminina. Né? Então, por causa disso, a mulher era, em comparação com outras civilizações da antiguidade, ela era muito mais valorizada, tá bom? Aqui, então, vocês já podem ver, perceber, né, os períodos históricos da Grécia Antiga, como a gente já viu, né, ou melhor dizendo, como eu já falei para vocês. O período micênico, que também é chamado de pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Né? E vocês têm os séculos aqui. Né? Aqui está falando período micênico de 14 até 12, né, antes de Cristo. Alguns chamam esse período aqui de período pré-homérico, mas eles consideram o período pré-homérico abrangendo também os tempos, né, mais remotos da história dos gregos, ou seja, desde a chegada lá dos primeiros povos indo-europeus. Isso foi por volta do século 20 a.C., tá bom? Então, por volta do século 20 teria começado então esse período pré-homérico, né? E o período micênico começa, né, a partir do século 14 a.C. Né? Então, vocês devem estar perguntando, pô, professor, você falou que era o mesmo nome, aí parece que são dois nomes diferentes, então vamos à explicação, para vocês não fazerem confusão. Quando eu falo período pré-homérico, eu estou dizendo que é todo o período que antecede o século XII. Tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada lá de novo, certo? Aqui, ó. O período micênico vai de 14 até 12. Mas se eu chamar esse período de período pré-homérico, eu posso entender que é tudo o que aconteceu na história dos gregos até mesmo antes do século 14. Isso teria sido por volta, né, do século 20 a.C. Então, do século 20 até o século 12, nós chamamos de período pré-homérico. E dentro do período pré-homérico teve também o período micênico. Tá? Mas muitas vezes esses dois períodos, tanto o micênico quanto o pré-homérico, né, eles são apontados como sendo o início aí da civilização grega. Né? Então eles são confundidos. E tem gente que separa, como é o caso aqui desse slide. Né? Ele está chamando de período micênico, especificamente do século XIV ao século XII. E o que veio antes de período pré-homérico, mas faz parte também do período pré-homérico, tá legal? O período micênico. Eu acho que eu me fiz entender, tá? Dentro do período micênico ou pré-homérico, né, foi quando nós tivemos aí a primeira diáspora grega, que acontece no finalzinho do período micênico, tá bom? Isso provoca a migração da Ásia Menor. E foi no período micênico também que acontece a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, que aconteceu por causa de interesses comerciais. Mas vocês sabem, tem aquela lenda lá do rapto, né, de Helena, tá joia? Então, essa lenda aí, ela tem uma explicação mitológica, né, digamos assim, seria uma lenda mitológica, né, para poder explicar as origens aí da Guerra de Troia, certo? Depois nós teremos o período homérico, né, e por que desse nome, período pré-homérico e período homérico? Né? É porque o período homérico ele tem relação
com um poeta, ele dizia-se que era um poeta cego, né? E portanto não teria escrito nada, ele apenas contava e alguma pessoa transcreveu o que ele contava, né? Então era uma espécie de rapsodo, né? Os primeiros momentos da história dos gregos, mas em forma poética, né? Então por isso que é chamado de poema, mas eram poemas épicos que contavam a história de um povo, a saga de um povo, né? Então esse poema épico, conhecido então como Odisseia e Ilíada, são os dois poemas mais famosos dele, são consideradas as primeiras obras escritas, tá bom? Que conta, que revela alguma coisa sobre a história dos gregos antigos. Não é? Então, por ser o primeiro registro escrito da história dos gregos antigos, nós consideramos que tudo que aconteceu antes desses poemas, do surgimento desses poemas aí, é considerado como uma espécie de pré-história, né, da Grécia Antiga. E o surgimento dos poemas homéricos, então, seria o início da história, né? Que começa então com o período homérico, que coincide com os achados dos escritos que são atribuídos a esse poeta chamado Homero. Tranquilo? Vamos continuar aqui então, tá bom? Depois nós teremos, dentro desse período homérico, a segunda diáspora grega, que vai acontecer por causa de problemas de escassez de terras e crescimento populacional, tá? Então acontece aqui dentro do período homérico. E onde você vai ter uma intensa ocupação, né, de colônias fora da Grécia Antiga. Então, tanto na primeira diáspora quanto na segunda diáspora, a palavra diáspora quer dizer dispersão, né? Então, tanto na primeira dispersão quanto na segunda dispersão grega, nós tivemos fundação de colônias fora do território grego, certo? Inclusive até mesmo na Itália. E essa região ficou conhecida então como a Magna Grécia. Tá? Prestem atenção porque é muito provável que vocês vejam esse nome novamente quando a gente estiver estudando o Império Romano. Tá? E depois veio o período arcaico. Foi dentro do período arcaico que começam a ocorrer algumas transformações sociais e econômicas, né, que vão permitir o surgimento, das chamadas polis, das cidades-estados da Grécia. E no período clássico nós teremos o apogeu, tá legal? Da civilização grega, ou seja, o apogeu das cidades-estados da Grécia, e no finalzinho dele, o período de decadência e o período helenístico, que veio logo depois do período clássico, vai ser o período, então, de dominação, né? Os gregos serão dominados aí pelos macedônicos. Lembra que eu falei, que vocês iam ouvir falar de novo aí da Macedônia, né? Então, o reino da Macedônia, ele conquista e domina toda a Grécia Antiga. Então, o período helenístico foi o período da dominação da Grécia Antiga. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Aí está falando aqui sobre a formação das polis, né? Não existe a necessidade da gente ficar lendo esse conceito aí, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Nós vimos que a formação das cidades-estados da Grécia, né, elas aconteceram, né, durante o período arcaico, né? Vamos lá, gente. Na realidade, para vocês não fazerem confusão, porque pode ser que essa confusão surja na cabeça de vocês, é normal, porque dá para confundir mesmo, tá? Na realidade, as cidades-estado da Grécia já existiam antes do período arcaico, tá? Ou seja, lá no período pré-homérico, né, na época da cultura cretense, da cultura creto-minoica e da cultura micênica, né? A cidade micenas era a mais importante. Então, desde aquela época já existiam cidades-estado. Elas não são uma novidade, digamos, aí do período arcaico, tá bom? O que aconteceu foi o seguinte: quando terminou o período pré-homérico, começou o período homérico, ou seja, isso se deu no século XII, foi quando acontece a invasão daquele último povo que eu falei para vocês, dos dórios, lembram? Tá? Então os dórios chegaram ali na Península Balcânica, né? Ou seja, na Península Grega, tá? Por volta do século XII a.C. Tá? E como se tratava de um povo guerreiro que dominava a metalurgia do ferro, né? A maioria das cidades-estado da Grécia não conhecia a metalurgia do ferro, né? E isso permitiu então que os dórios conseguissem invadir e dominar essa região. Então, várias cidades-estado da Grécia nessa época, ou seja, século XII, estamos falando de final do período pré-homérico, início do período homérico, né? Diversas cidades foram destruídas ou dominadas pelos dórios, tá legal?
E os dórios eram um povo rústico, se tratava de um povo basicamente guerreiro, né? Então a cultura deles não era uma cultura muito desenvolvida, não era uma cultura muito refinada, digamos assim, né? Então o que aconteceu? Você teve a partir do século XII, né? Ou seja, a partir do período homérico, né? Um retrocesso, uma decadência, um declínio da cultura grega, tá bom? Porque inclusive a cidade de Micenas foi atacada, destruída e depois dominada pelos dórios, né? E mais tarde, depois os dórios saíram ali daquela região, mas na ocasião da invasão deles, eles chegaram a dominar a cidade de Micenas e destruí-la, tá? Então, como a cidade de Micenas era o grande centro cultural do mundo grego até aquela época, né, e esse centro cultural foi destruído, o que acabou acontecendo? Houve uma decadência, um declínio da cultura grega. Inclusive, até mesmo a escrita desapareceu da Grécia nesse período. Então, esse período que vai do século XII até aproximadamente aí, o século VIII, que foi o início do período arcaico, né, é o período em que eles costumam chamar de Idade das Trevas ou de Idade Média Grega, né? Justamente por causa dessa decadência, desse declínio cultural que houve por causa da invasão dos dórios, certo? E foi por causa da invasão dos dórios que houve então a primeira diáspora, né? Que muitos gregos, fugindo desses dórios, acabaram indo para outras regiões próximas ali da Grécia e foram fundando diversas colônias ali ao longo do mar Mediterrâneo, do Mar Egeu, do Mar Negro, né? Então eles foram fundando colônias ali por conta disso, tá certo? O que isso tem a ver com o negócio da formação das cidades-estado, gente? Então vocês perceberam que as cidades-estado da Grécia elas entraram numa decadência muito grande, muitas desapareceram. Então muita gente fugiu das cidades e foi viver novamente em áreas ruralizadas, né? Então você teve um retrocesso, né? Na vida cultural e também até mesmo na produção material dos povos que viviam ali na Grécia, né? É, Somente no período arcaico é que as cidades vão voltar a crescer com maior intensidade, com maior velocidade, tá? Então por isso que eles vão falar assim, o surgimento das cidades-estado. Não é que elas foi a primeira vez que isso aconteceu, ele já tinha acontecido ano passado, mas por causa dessa idade das trevas aí, em função da invasão dos dórios, muitas delas acabaram desaparecendo, né? E foi no período arcaico, portanto, que essas cidades voltam a crescer, tá joia? Vão se desenvolver e vão se consolidar na passagem do período arcaico para o período clássico, certo? Vamos voltar então aqui, né? Aí que está falando desse processo de formação das polis, vamos continuar, tá bom? E aqui está falando então da cidade de Atenas. Então vamos lá, gente, mais um comentáriozinho antes da gente prosseguir com os slides, né? Depois do período arcaico, nós vimos que lá no período pré-homérico, a cidade mais importante da Grécia Antiga era a cidade de Micenas, mas ela foi destruída. Tá? Mas mais ou menos na mesma região da cidade de Micenas surgiu uma outra grande cidade já no período arcaico, que foi a cidade de Atenas, né? E que se tornou a cidade mais poderosa da Grécia Antiga, né? Rivalizada aí apenas pela cidade de Esparta. Então, portanto, as cidades de Atenas e de Esparta, né, se constituíram as duas principais cidades, né, as cidades protagonistas da história da Grécia Antiga a partir, né, do período arcaico, tá bom? Então, a gente estuda de forma separada um pouquinho da história da cidade de Atenas, um pouquinho da história da cidade de Esparta, devido à importância que essas duas cidades tiveram dentro do contexto grego, né? E também porque, como elas foram centros culturais e de poder, no caso, a cidade de Esparta era uma cidade poderosa do ponto de vista militar, né? E a cidade de Atenas era poderosíssima militarmente também, né? Só que ela também se destacou muito pelo quê? Pela filosofia, pela escultura, pelas artes, literatura, teatro, de uma forma geral, né? Então, o grande centro cultural da Grécia Antiga, a partir do período arcaico, foi a cidade de Atenas, né? Você tinha um outro grande centro, que era a cidade de Esparta, mas mais por causa do poderio militar dos espartanos, que eram descendentes dos dórios. Tá legal? Então a cidade de Esparta é uma cidade que foi fundada pelos dórios, né? Se caracterizou por isso. Perfeito?
Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas duas cidades. Aqui no caso, nós vamos falar de Atenas. Por quê? Porque foi na cidade de Atenas que surge a democracia, tá bom? Então nós temos aqui as reformas do período arcaico, né, feitas aí pelo arcontato, que era uma espécie de assembleia de militares, né? Bom, antes de eu falar disso aqui, um outro comentário rápido. Vou tentar ser rápido, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, né? Então é o seguinte, gente, sem correria também. Uh, no período arcaico, a população começa a crescer, tá certo? Isso foi por volta do século 7 a.C., mais ou menos. E com o crescimento populacional, as terras, nós vimos que elas não eram muito boas para a agricultura. Começou a faltar terra para o pessoal, tá? E aí, o que foi que o pessoal, quem vivia naquela época ali na Grécia Antiga, resolveu fazer? Eles resolveram dividir a terra. Tá? Então, vou explicar uma coisa para vocês. Existia um tipo de comunidade na Grécia Antiga que era chamada de genus. Tá? A pronúncia é essa, mas se escreve genus com G. Tá? Genos. Mas a pronúncia é genus. Por quê? Não sei. Genus. Deixa eu falar. Tá? Não vou saber falar para vocês não. Mas enfim, esses genus, tá? Eles eram comunidades. O que quer dizer isso? Ali todo mundo vivia em um regime de igualdade. Tá? Tudo era repartido de forma igual. Todo mundo trabalhava, todo mundo recebia o resultado do plantio, da colheita, enfim. Né? Só que nessa época, por volta do século 7 a.C., por causa do crescimento populacional e como as terras não eram muito boas, não estava tendo terra para todo mundo. Então o chefe dessa comunidade, que era chamado de pater família, né, esse cara, ele né, assim, era chamado de pater ou pater família, enfim. Né, depois que foram se formando os pequenos reinos, eles também eram chamados de filo-basileus. Né? Era um título que eles recebiam lá. Né? Mas esses patriarcas, vamos chamá-los de patriarcas, né? Eles resolveram então dividir essas terras. Só que, como que aconteceu essa divisão? Não foi uma divisão igual. Aqueles que eram mais próximos da família dele, né, os parentes mais próximos dele, receberam as maiores e melhores terras. Aqueles parentes mais distantes foram ficando com terras pequenas e aqueles que eram muito distantes, já deu para perceber que era uma espécie de clã, era uma tribo que tinha ligações sanguíneas entre eles, né, com laços de parentesco. Então aqueles parentes muito distantes, né, acabaram ficando sem terra, tá bom? E então muitos desses que ficaram sem terras saíram ali da Grécia Antiga e foram fundar colônias, procurar uma vida melhor em outro lugar. Tá? Outros tantos foram ficando por ali. Né? Esses outros tantos que ficaram por ali se colocaram ao serviço daqueles que tinham terra. Tá? Não vou trabalhar para você. Então o que acontece, gente? Surgiu aí uma divisão social que antes não tinha. Né? Então, dessa divisão social, vocês vão ter no topo da pirâmide, né, pensando aqui na pirâmide, vocês vão ter no topo da pirâmide os chamados eupátridas. A palavra eupátrida quer dizer bem-nascido, tá legal? Nasci na família legal, nasci bem. Né? São os bem-nascidos, são os grandes proprietários de terra, tá joia? Abaixo deles, pequenos agricultores, que eram chamados de orgóis. Tá? E abaixo deles ainda, os tetas, que eram pessoas que não tinham propriedade nenhuma e que tinham que se colocar a serviço das outras classes sociais. E ainda abaixo dessa turma tinha os escravos, porque nessa época existia escravidão. Né? Só que era aquela escravidão que existia por conta de dívidas ou então por conta de guerras. Né? Tá certo? Então eram os dois meios pelos quais você obtinha escravos. Ou o cara se endividava e não tinha condição de pagar e ele se tornava seu escravo, ou então o cara era conquistado numa guerra e você levava esse sujeito como escravo seu. Né? Então eram as duas formas pelas quais uma pessoa se tornava escravo. Então você passou a ter essa divisão social na Grécia Antiga. Eupátridas, georgóis, tetas e escravos. Mais tarde vai surgir também a figura do demiurgo. O demiurgo era uma espécie de comerciante, né? Quando o comércio começou a se tornar uma atividade econômica muito importante, então esses demiurgos, né, ocuparam uma posição, de certa forma, até privilegiada dentro da sociedade, mas não era igual aos eupátridas, não, que eram a elite, eram os caras que comandavam a vida política ali. Né? Então o que aconteceu, gente? Estou contando essa história toda para vocês, para que vocês possam entender os problemas políticos pelos quais a cidade de Atenas passou. Tá? O que aconteceu foi o seguinte:
os eupátridas exploravam bastante as outras classes, né? E aí você foi criando um abismo entre os mais ricos e os mais pobres, né? E esse abismo foi levando uma grande parte dessas pessoas a se endividar até se tornarem escravas. Então, o crescimento da escravidão entre membros da mesma cidade, no caso da cidade de Atenas, foi gerando um descontentamento, né? Um sentimento de revolta muito grande nas classes mais baixas. Aí começou a ter uma briga dentro da cidade, uma briga política entre as classes mais baixas contra as classes mais altas. E ali se formaram dois partidos, tá? O chamado Partido Aristocrático, que defendia os interesses da elite ateniense, né? E abaixo deles as classes mais baixas que se encontravam representadas por esse chamado Partido Popular. Né? Mas não era somente uma discussão, um debate político, não. Muitas vezes a porrada comia feio, você tinha guerras civis ou rebeliões acontecendo dentro da cidade de Atenas. Então você começou a ter problemas, tá legal, relacionados a essa exploração das classes mais altas sobre as classes mais baixas, tá? Ou seja, essa briga entre o Partido Popular e o Partido Aristocrático, perfeito? Então foi dentro desse contexto então que eles chamaram um legislador chamado Solon, tá? Aí vocês vão ver as famosas reformas de Solon e também de Drácon, tá legal? Então, Drácon foi um legislador que foi chamado antes mesmo de Solon, tá? O que foi que esse Drácon fez, gente? O Drácon fez o seguinte, ele passou as leis que antes eram orais para escritas. Ah, professor, grande coisa que ele fez, mudou o que na vida do povo? Mudou o seguinte, a partir do momento que as leis passaram a ser escritas, você não podia mais mudá-las, tá? Porque antes o partido aristocrático, as elites de Atenas, elas viviam modificando a lei, tá legal, para poder se beneficiar. Né? E isso causou revolta. Então, ele falou, ó, as leis que existem até agora, elas não poderão mais ser, então, modificadas. Né? Os direitos que já existem, eles não podem mais ser retirados, tá bom? A ideia era essa. Além disso, esse Drácon, tá? O que foi que ele também modificou? Ele criou uma legislação bastante rigorosa, né? Qualquer pequeno delito já era considerado um crime grave. Isso foi uma forma, ele tornou as leis mais duras, porque ele queria desestimular os atos de rebelião, né? Os problemas sociais que estavam acontecendo, né? Problemas sociais tipo criminalidade, coisa desse tipo. Né? Então ele queria criar uma legislação que desestimulasse esse tipo de acontecimento ali na cidade de Atenas. Bom, como você já deve estar imaginando, falou, professor, mas isso não é o suficiente para resolver o problema, né? Um problema de origem econômica e social, isso aí não ia resolver. E de fato, não resolveu. Por isso que eles chamaram mais tarde quem? Solon, tá legal? Esse Solon, então, né, como ele foi chamado para poder criar leis para resolver o problema, ele foi modificando a lei, né, ou as leis na cidade de Atenas. A principal modificação dele foi essa aqui, gente. Ele aboliu a escravidão por dívidas, tá bom? E dividiu também a população por renda. Vamos explicar isso aqui, tá? Então, uma das maiores preocupações das classes mais baixas é virar escravo. Quando ele falou, ó, dívida não vai ser mais motivo de escravidão aqui, tá legal? E proibiu também a escravização de atenienses, tá? Então, na cidade de Atenas, podia ter escravo, mas o escravo tinha que ser estrangeiro e não ia ser por causa de dívida também, tá legal? Então, foi isso que aconteceu. E quando ele dividiu a população através de renda, ele estipulou 3 faixas de renda, né? Ele fez isso para acabar com a briga que existia, né? Entre pessoas que queriam participar da política, mas não conseguiam ocupar os cargos mais importantes, pois eles eram reservados aos eupátridas, ou seja, o critério para participação política nos cargos mais altos era o critério de nascimento. Tá? Então, se a pessoa nascesse, né, numa família tradicional, rica, poderosa, somente ele poderia participar da política, né, desses cargos mais altos aí. Se você não nascesse nessas famílias, você, mesmo que tivesse dinheiro, mesmo que você fosse rico, você não poderia participar. Ele queria, o Solon, acabar justamente com essa briga. Falou, não, agora não vai ter mais esse negócio de nascer numa classe, nascer numa família, nascer na outra, isso aí não vai importar. O que vai importar vai ser o seu grau de riqueza. Né?
Então, cargos mais importantes reservados para as pessoas mais ricas, independentemente se elas eram eupátridas ou não, tá bom? Abaixo dessa renda, cargos políticos importantes também, mas menos importantes, ocupados por pessoas... E abaixo daquela renda ali, as pessoas teriam direito até de participar da vida pública, mas sem ocupar cargos importantes, beleza? Bom, ele também fez diversas outras leis, essas não foram as únicas, tá? É muito interessante que depois da videoaula vocês peguem o livro de vocês e vão dar uma conferida, dar uma lida no texto aí, né? Depois façam os exercícios, né? Que forem indicados para vocês fazerem, tá certo? Porque vai ser só assim que vocês vão conseguir, digamos assim, memorizar, né? Guardar na cabeça de vocês os temas mais importantes, tá legal? Então, a melhor forma de você conseguir guardar essas informações é lendo e fazendo exercício. Aqui na videoaula você está tendo uma orientação, né, dos temas mais importantes, aí, uma explicação para você se guiar na hora do seu estudo. Mas, cara, o estudo é seu, tá? Então, é legal que vocês depois deem uma lida aí nas reformas de Solon e de Draco. Mas, bom, o que aconteceu? Mesmo assim, as reformas de Solon não foram suficientes, tá bom? Então, o que foi que aconteceu, gente? Houve um período ali na Grécia, na cidade de Atenas, melhor dizendo, que ficou conhecido como período das tiranias, porque mesmo com essas reformas, os problemas não foram resolvidos e as brigas continuaram. Resultado disso, gente, resultado disso que surgiram alguns líderes populares aí, né, com apoio do povo, que conseguiram tomar o poder na cidade de Atenas. Instalaram ali governos o quê? Governos, eu não vou falar autoritários, mas governos centralizados, sem nenhum tipo de participação política de outras pessoas, né? Então, por isso eles foram chamados de tiranos. Mas isso não quer dizer que o governo desses caras tenha sido um governo ruim para o povo, pelo contrário. Como eles chegaram ao poder apoiados pelo povo, eles procuravam atender as principais reivindicações do povo, tá? Então, você teve vários tiranos passando pelo poder. O primeiro deles foi um cara chamado Pisístrato, tá? Não está aparecendo aí no slide, mas com certeza vocês devem ver o nome desse cara aí na hora que vocês estiverem estudando. Então, você teve Pisístrato, depois de Pisístrato, os filhos deles, Hípias e Hiparco, governaram a cidade de Atenas, mas não fizeram bons governos, principalmente o Hiparco. Foram derrubados do poder por um outro tirano, um cara chamado Iságoras, tá bom? E depois esse Iságoras, como ele se associou aos grandes inimigos da cidade de Atenas, que era a cidade de Esparta, isso provocou uma revolta muito grande na população ateniense, que mais uma vez apoiou um outro líder popular, um cara chamado Clístenes, tá? Então esse período das tiranias aí teve como último governante, como último tirano, um cara chamado Clístenes. Esse Clístenes bastante importante, tá bom? Vamos ver aqui. Clístenes é considerado o quê? O pai da democracia. Por quê, gente? Porque ele fez diversas mudanças na lei, tá joia? Criou o ostracismo. O que é o ostracismo? Uma pessoa que fosse considerada inimiga do Estado, ela era então exilada, ela ficava 10 anos fora da cidade de Atenas e o nome dela era enterrado dentro de uma concha onde você encontrava as ostras. Daí o nome, ostracismo, né? Você já deve ter ouvido falar, fulano de tal caiu no ostracismo, ninguém mais fala nele e as pessoas não se lembram mais dele, né? Ostracismo por causa disso. A ideia era essa mesmo, tá? Exilar a pessoa aí por 10 anos, tá? E colocar o nome dela guardado e enterrado, né, dentro de uma concha, tá? Então vamos lá. Ele dividiu o governo entre duas assembleias. A Bulé, que era o Conselho dos 500, tá legal? Com 50 representantes de cada tribo, que fazia, então eram 10 tribos, né? E fazia as leis e enviava para a Eclésia. Eclésia é uma assembleia formada por todos os cidadãos maiores de 18 anos, ou seja, todo mundo iria participar da política. Ou seja, o povo, o demos, que foi como ele chamou as tribos, né, que ele dividiu. Então todas as demos poderiam participar. O nome desse governo, desse tipo de governo, é democracia, perfeito? Então o criador, o pai da democracia na cidade de Atenas foi um cara chamado Clístenes, perfeito? Vamos lá. Aí aqui a divisão da cidade de Atenas por renda, como eu falei para vocês, né? Os eupátridas, os georgóis, os demiurgos, os tetas e os escravos. Lembra que a gente falou sobre isso aqui? Tranquilo, então a gente não precisa de se deter muito aqui não, tá? Então vamos lá, aqui nós temos algumas informações interessantes que eu não vou me deter muito nela não, tá bom?
Dos 16 aos 18 anos, o cara fazia o serviço militar, né? E aos 20 ele era considerado cidadão pleno, podia ser reeleito para qualquer cargo e se casar, né? Calcula-se que menos de 20% da população era cidadã e não tinha renda como critério, tá? Então vamos explicar isso aqui rapidinho, gente. É o seguinte. Opa, deu um apagão e voltou. É o seguinte, gente. O cara, para participar da política, ele tinha que ficar o dia inteiro nessas assembleias, na Buléia, na Eclésia, né? Ficava o dia inteiro lá. E todo dia. Porque todo dia tinha assunto político para resolver. Bom, qual o resultado disso, cara? Se você ia ficar lá o dia inteiro, você ganha dinheiro com o quê? Ah, professor, o salário de política é alto, mas não tinha salário. Tá legal? Não possui salário. Então, por não ter salário, o que acontecia? A pessoa, para poder participar da política, ela tinha que ter riquezas. Ela tinha que ter escravos trabalhando para ele, sei lá, tinha que ter alguém produzindo, gerando riqueza para que ele pudesse então lá cuidar dos assuntos políticos. Caso contrário, ele estava fora. Por isso que eles calculam que apenas 20% da população se encaixava nesse conceito de cidadão daquela época. Então, quer dizer, não existia nenhuma lei proibindo pobre, pessoas sem posses, de participar da política. Mas elas não participavam por causa de uma questão prática. Né? Ou seja, na prática, elas não tinham como participar da política porque tinha que cuidar do ganha-pão, né? Delas ali do dia a dia, tá certo? Beleza? Deu para entender isso? Outro detalhe, eu não sei se a gente vai ter aqui, eu não me recordo, né? Mas mulher também não votava, não. Mulher estava fora, e escravo também não precisa nem de falar. Então você tinha essas exceções aí na chamada democracia ateniense, tá? Aí está falando aqui embaixo, né? Os três princípios da democracia são isonomia, isegoria e isocracia. Nossa, que os nomes atrapalhados. Vamos lá. Isonomia, igualdade de todos perante a lei. Isegoria, direito, liberdade de expressão, de você se pronunciar nas assembleias, de você ser ouvido, tá legal? E isocracia, né? Aí seria o direito de todos participarem da política com o mesmo poder. Tá joia? Então, eles tinham esses três princípios. Só que isso aqui, isocracia, não acontecia muito não, viu, gente? Você podia até falar à vontade lá, a lei era igual para todos, né? Mas o poder político não era igual não, tá joia? Mas a ideia de isocracia é essa, tá? Todos participando da política com poderes iguais, tá bom? Mulheres, estrangeiros, que eram chamados de metecos, escravos e menores de 18 anos, não eram considerados cidadãos. Isso a gente já falou, né? Durante o governo de Péricles, passaram a ser cidadãos somente filhos de pai e mãe atenienses. Tá legal? Então, isso aí restringiu ainda mais a participação política, né, dos cidadãos atenienses. Então vamos lá, tá joia? Aí vocês têm uma estrutura aqui da cidade de Atenas, né? A Eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, os magistrados que cuidavam, que eram cargos políticos importantes, né? Os arcontes ou estrategos eram uma espécie de assembleia militar que cuidava de assuntos externos, né, assuntos militares. A bulé, que era uma espécie de senado, né? Então a eclésia era como se fosse a Câmara dos Deputados e a bulé como se fosse um senado. Tá? Vocês tinham os tribunais que cuidavam então, né, das questões jurídicas. E aqui vinculado também à eclésia, vocês tinham o areópago, né? Então, o que era o Areópago, gente? O Areópago era um local onde as pessoas encontravam para debater ideias e depois levá-las à eclésia, que depois eram levadas para Bulé, entendeu? Era assim que funcionava. Péricles instituiu o pagamento de salário para os magistrados e para a participação na Assembleia, o óbulo, né? A eleição passou a ser por sorteio, mas esses eram os únicos cargos que eram remunerados, tá? Você para participar das assembleias aqui, você não ganhava nada não, tá bom? Aí aqui a gente já está falando de Esparta. Então, gente, se Atenas era uma cidade que caminhou rumo à democracia e se tornou democrática, Esparta não aconteceu isso. Esparta já era uma cidade, né, aristocrática, foi assim desde o começo e permaneceu. Tá? A estrutura política está demonstrada aqui nesse esquema. Vocês têm aqui ó, os éforos, eram 5 pessoas, né? Era o órgão político mais importante, tá bom? Você tinha 2 reis que não mandavam em quase nada, eles mandavam só no exército, mas mesmo assim o exército só podia fazer aquilo que os éforos deixavam fazer. Tá? Então, no final das contas, quem mandava eram os éforos. Né? Você tinha a Jerúsia,
que era uma espécie de senado deles, né, composto por 28 pessoas, e a Assembleia Popular, tá bom? E aqui embaixo, os chamados ilotas, que não tinham direito a nada. Gente, quem é que podia ser réforo? Espartano. Quem podia ser um diarca? Espartano. Quem podia participar da Jerússia? Espartano. Quem fazia parte do exército? Espartano. Quem podia fazer parte da Assembleia Popular? Os espartanos. Tá. Sobrou o quê? Não sobrou nada. Tá? Então aqueles que estavam abaixo deles eram os periecos, que eram habitantes da periferia, que eram trabalhadores que trabalhavam para os espartanos, prestando serviço ou vendendo coisas para eles, tá joia? Mas normalmente eram estrangeiros, né? Mas eles não tinham direito nenhum, direito que eu falo direito político, tá? Eles não possuíam nenhum tipo de direito dentro da cidade de Esparta, né? Não eram, portanto, espartanos. E abaixo deles os ilotas, que não tinham direito a absolutamente nada, eles eram escravos ou considerados servos, tá bom? Do Estado espartano, beleza? Então vamos lá, tá falando aqui então da educação espartana. Rapidinho, viu, gente? Educação espartana. O que vai se falar da educação espartana, gente? Basicamente, os caras é treinado para ser guerreiro, velho. Pronto, tá? Sabe quando começava o serviço militar desses caras? Aos 8 anos de idade. Isso, tá? O cara começava dos 8 e ia até os 18, recebendo treinamento militar. Depois dos 18 anos de idade, ele era solto no meio de uma floresta, tá legal? Completamente nu. Ele tinha que sobreviver ali por um ano, tá legal? Tinha que se virar, podia fazer o que ele quisesse, o negócio era sobreviver. Sobreviver, os caras falavam, isso aí é bom, né? Isso aí serve para fazer parte do nosso exército. E aí, então, ele já era considerado um soldado, né? Um aprendiz de soldado, assim, né? Já entrava para o exército, né? E depois dos 20 anos ele já poderia começar a participar de algumas atividades da cidade de Esparta, né? Geralmente os cargos políticos mais importantes só podiam ser ocupados depois dos 30 anos de idade, né? Antes disso era muito difícil a pessoa conseguir ocupar cargos importantes ali na cidade de Esparta, tá certo? Mas isso quer dizer o quê, gente? Que o treinamento deles era, a vida deles, a educação, era toda ela voltada para o cara se tornar um guerreiro. Pra vocês terem uma ideia, a mulher na cidade de Esparta, ela tinha uma posição mais privilegiada do que a mulher na cidade de Atenas. Por isso que até o Chico Buarque fez uma música chamada Mulheres de Atenas, né? Depois, por curiosidade, vocês podem procurar no YouTube, né? Essa música, vocês vão perceber que a letra faz um paralelo aí entre a vida das mulheres de uma forma geral e das mulheres de Atenas que eram colocadas aí em segundo, terceiro plano dentro da sociedade ateniense. Agora, na sociedade espartana, a mulher já tinha um papel um pouco mais destacado. Por quê? Porque era ela que ficava em casa cuidando desse soldado do primeiro ano de vida dele até os 8 anos de idade, né? Então, ela já tinha que dar uma espécie de treinamento militar para ele. Não é que ia botar uma espada assim, mas ela ensinava a dureza da vida para o moleque, entendeu? Então, quer dizer, como estava chorando, porque estava com fome, falava, caçar um trem para você comer isso daqui, entendeu? Senão você vai apanhar. Né? Ah, você está com problema ali, vai lá e resolve isso no braço com o teu coleguinha lá, a joia? E assim, era uma educação bastante rigorosa, né? E assim, agressiva, né? Mas por quê? Porque a grande preocupação deles era ter um grande exército composto por grandes soldados, né? Então a educação deles toda era voltada para isso. Para vocês terem uma ideia, quem nascia com defeito físico, nascia fraco, né? Costumava ser jogado do alto de um penhasco, né? Como sacrifício aos deuses, e também porque ele não teria a menor chance de se tornar um soldado dentro dessa sociedade. Então, ou seja, ele seria uma espécie de pária. Ele teria nascido na cidade de Esparta, mas não conseguiria se tornar um espartano, né? E como ele ia ser estrangeiro em outras terras, ele ia ser um pária. Então era preferível abortar a vida da pessoa logo ali no comecinho dela, tá certo? Para ter que passar por essa humilhação. Perfeito? Então a educação espartana era voltada para isso aí. Tá? Então não tem necessidade da gente ler muito, mas vocês estão aí, tá certo? O texto, depois é só vocês pausarem aí, que vocês podem ler, e na própria apostila, ou melhor dizendo, no livro de vocês, vocês vão poder encontrar informações falando sobre educação espartana, certo? E aqui nós já vamos entrar no período clássico, gente, que é o período dos acontecimentos mais importantes da Grécia. Ou melhor dizendo, eu digo os mais importantes por quê? Porque é o período de auge, de apogeu da história da civilização grega.
né? E as guerras mais importantes, elas acontecem. Professor, a Guerra de Troia não é mais importante, é a mais famosa, tá ligado? O começo, o povo, então é importante sim, claro, né? Mas as guerras que vão mudar os rumos da história da Grécia foram as guerras que aconteceram aí dentro do período clássico, ou seja, esse período de apogeu da civilização grega, tá? Então vejamos aqui, nós tivemos as chamadas guerras médicas. Isso aqui está lembrando alguma coisa? Lembra dos medos, ou seja, dos persas? Então essas foram as guerras greco-pérsicas, tá bom, gente? Que também ficaram conhecidas com o nome de guerras médicas. Então nós tivemos a primeira guerra médica em 490 a.C., depois a segunda guerra médica de 481 até 479 a.C., né? Sendo que na primeira guerra, né, você teve como a batalha mais importante a batalha de Maratona, aquela que um soldado saiu correndo, né, até a cidade de Atenas para avisar os atenienses que os persas estavam chegando. Então eles puderam se armar, né, e conseguiram combater e derrotar os persas. Tá bom? Aí depois nós tivemos a Segunda Guerra Médica, e nós tivemos como a batalha, as batalhas mais importantes, a batalha da Termópilas. Quem ainda não assistiu aquele filme 300 de Esparta, assiste, porque aquele filme, lógico, é filme, né, gente, cheio de fantasia e tudo mais, mas ele conta, pelo menos em parte aí, o que aconteceu na Batalha das Termópilas, né? Então os espartanos, liderados lá por Leônidas, conseguiram travar a entrada dos persas, né, durante 3 dias. Foi um atraso de 3 dias aí, e isso fez com que os gregos, de uma forma geral, tivessem tempo para poder se preparar para enfrentar os persas, né? A batalha de Plateia, que foi muito importante, e a decisiva mesmo, que foi a batalha de Salamina, que foi uma batalha naval, né, na qual os gregos, mesmo em menor quantidade de embarcações, uma quantidade menor de soldados, eles conseguiram derrotar os persas usando de estratégia, de esperteza, né? É, então, nessa batalha de Salamina aí, os persas acabaram sofrendo uma derrota muito grande, né, e tiveram que desistir, então, né, de conquistar a Grécia, assinando lá, então, o Tratado de Susa, né, como ficou conhecido o tratado que colocou fim às chamadas Guerras Médicas, tá bom? Então, gente, essas guerras médicas aí, elas tiveram várias consequências. Para os persas, representou o quê? O início da decadência da Pérsia, né? Porque a economia persa estava muito baseada em conquista territorial e expansão do seu comércio, das suas rotas comerciais. Quando eles foram barrados de crescerem, né, com o passar do tempo, o comércio deles foi se enfraquecendo, e aí muitas populações começaram a questionar, né, através de rebeliões, o domínio que os persas exerciam sobre eles, queriam se libertar dos persas, né? Isso porque eles estavam num período de decadência, na época eles estavam bem, eles não tiveram muitos problemas não, né? Nós já estudamos os persas, nós já sabemos mais ou menos por que os persas eram bem vistos assim mesmo por aqueles que eram dominados por eles, né? Mas pelo fato de estar passando por uma decadência, a coisa não está muito legal, então eles já começaram a querer sair fora dessa liga persa aí, né? Que na realidade era uma dominação, tá bom? Então para os persas representou isso, um declínio, né, da civilização persa. Que não foi de uma hora para outra, foi um processo longo, né? Esse declínio da civilização persa. E para os gregos representou o que, gente? Os gregos, para poder enfrentar os persas, que era um império, né, poderosíssimo, eles tiveram que se unir. Tá? Então eles se uniram em torno de duas grandes ligas, a Liga de Delos, liderada pela cidade de Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada pela cidade de Esparta. Tá bom? Então essas duas cidades, Atenas e Esparta, através dessas duas ligas, né, eles lideraram as cidades-estado da Grécia nessa luta contra os persas. E essas duas cidades, lógico, se destacaram bastante, mas a cidade de Atenas se sobressaiu, tá? E o fato dela ter sido a grande líder fez dela, assim, o centro econômico, cultural e militar da Grécia Antiga, né? Então, a cidade de Atenas se tornou extremamente poderosa durante os conflitos contra os persas, né? E quando a guerra acabou, quando a guerra contra os persas acabou,
os atenienses não quiseram mais abrir mão desse domínio que eles exerciam sobre as outras cidades da Grécia Antiga, né? As outras cidades, lógico, fala, pô, mas peraí, a guerra já acabou, cara, você vai continuar cobrando imposto tal da gente? Vai. Ele falou, vai. Né? Por quê? Porque eu tive que montar uma estrutura gigantesca aqui para poder enfrentar os persas. Na realidade, eles fizeram diversos investimentos. Foi na época do governo do Péricles, tá? Lembra do Péricles que a gente falou dele mais tarde lá? Então, ali na Grécia Antiga, o que rolou foi isso, cara, né? Ou melhor dizendo, na cidade de Atenas, perdão, né? O que rolou foi isso. A cidade cresceu pra caramba, né? Você tinha vários estaleiros de construção de embarcações, os principais escultores, artistas se direcionaram para a cidade. A cidade de Atenas bombou, cara. Né? E aí a estrutura e a quantidade da população que estavam ali na cidade de Atenas era muito grande, meu, tá? Então, como é que ele ia fazer depois para sustentar esse povo todo? Né? Então, ele precisava que os recursos econômicos continuassem fluindo para a cidade de Atenas. Só que as outras cidades não gostaram nem um pouco disso. Então, o que foi que elas fizeram? Elas se uniram à cidade de Esparta, tá bom? Estou com coceirinha no olho aqui, né? Já vi que eu fiz coisas que eu não podia fazer. As, as cidades que eram dominadas então por Atenas se unem a Esparta, né, para poder lutar contra a cidade de Atenas, aliados então aos espartas, né, para poder se libertarem desse domínio ateniense, tá bom? Então assim estava começando uma outra guerra, tá bom? Que guerra é essa, gente? A Guerra do Peloponeso, tá bom? Então, essa guerra do Peloponeso começou com uma guerra entre Esparta e Atenas. Aí você tinha aqueles que apoiavam Esparta, aqueles que apoiavam a cidade de Atenas, houve uma guerra entre as cidades-estado. No final dessas guerras, foram diversas batalhas que duraram aí longos anos, né? No final, os espartanos conseguiram derrotar os atenienses. Mas com o passar do tempo, os espartanos também quiseram meio que mandar nas outras cidades-estado da Grécia. Muitas delas não aceitaram. Aí o que elas fizeram? Elas se uniram à cidade de Atenas e se uniram a uma outra cidade que tinha ficado muito poderosa também, que é a cidade de Tebas. Então, os tebanos, junto com os atenienses, lideraram as outras cidades-estado da Grécia contra os espartanos. E depois, mais tarde, outras cidades se rebelaram contra Atenas e Tebas também. Ou seja, foi uma confusão de guerras entre as cidades-estado da Grécia. Qual foi a consequência disso, gente? As cidades-estado, ou seja, as polis, né, entraram em decadência. Tá legal? Aí vocês têm um mapa do domínio persa aí, tá bom? Porque a gente acabou de falar. E aí, esse período de decadência nós vamos chamar de período helenístico. O que foi que aconteceu, gente? Os gregos, né, por causa dessas guerras todas entre eles, se enfraqueceram, se destruíram mutuamente. Né? Isso permitiu com que um reino vizinho da Grécia, que era o rei da Macedônia, né, que na época era governado pelo rei Filipe II, conseguisse dominar as cidades-estado da Grécia. Então ele foi lá, entrou, dominou, conquistou, e aí a Macedônia que passou a mandar, digamos assim, nas cidades-estado da Grécia. Né? E algum tempo depois, o que aconteceu? Esse rei Filipe II ele foi assassinado. Ninguém sabe exatamente, né, como e porquê, mas a gente desconfia que tenha sido a esposa dele, né, que se envolveu. Isso a gente sabe que ela esteve envolvida aí num complô para assassinar o rei, para que o filho dela, Alexandre, que mais tarde ficaria conhecido como Alexandre o Grande, pudesse então assumir o trono. Né? E isso acabou acontecendo. O rei Filipe II foi assassinado e vai subir o trono então Alexandre, que ficaria conhecido como Alexandre o Grande. Tá? Então esse período de dominação macedônica, tá? E também do domínio de Alexandre o Grande sobre a Grécia e depois a campanha militar que ele fez rumo ao Oriente para conquistar as civilizações do Oriente ficaram conhecidos como período helenístico. Tá? Então vamos ler rapidinho aqui. Ó. Período que se inicia, né, tá? Que se inicia com a conquista macedônica e segue até a conquista romana, isso na Grécia Antiga. Alexandre conquistou o Império Persa e chegou até a Índia. Ele conquistou também o Egito, ou seja, aquela região toda ali da Mesopotâmia, da Pérsia, do Egito, né?
da Fenícia, né? Aquelas grandes civilizações da antiguidade, todas elas foram dominadas por Alexandre o Grande, né? Então foi uma conquista territorial assim bastante impressionante. Isso principalmente se a gente for pensar que quando ele começou essas conquistas aqui, ele tinha pouco mais de 20 anos, né? É... Aí está falando aqui, a cultura helenística é a síntese, ou seja, a mistura da cultura helênica, que é a cultura grega, tá bom? Com as culturas orientais. Né? Então a mistura da cultura grega com a cultura oriental deu origem à cultura chamada de helenística, tá? Com a língua grega, sabe? Da cultura e comunicação é a influência mais duradoura do governo de Alexandre o Grande, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, no tamanho do império dele. Então você pega aqui, ó, a Grécia, tá aqui. Vocês estão vendo a pontinha da Itália aqui, né? A botinha, então. Aqui tá a Grécia, aqui é a Macedônia, né? Aí o que foi que aconteceu? Tá escrito Trácia, professor, mas a Trácia era é o que a gente chama hoje de Macedônia, tá? Então a Trácia ou Macedônia, através de Alexandre o Grande, foi conquistando esses territórios aqui todos. Tá vendo o Egito aqui, ó? Conquistou o Egito, aqui ficava a Fenícia nesse território que ele conquistou, né? A Fenícia, veio aqui para a Mesopotâmia, conquistou a Mesopotâmia, veio para a Pérsia, tá vendo? A Média aqui, ó, os Medos, né? Daí as guerras médicas, e depois veio aqui, ó, para a Índia. Olha o tamanho do território que o cara conquistou, bicho, né? Muita coisa, certo? Então vamos lá. Gente, para encerrar essa aula, né, eu vou apenas citar, passar assim bem rapidamente sobre o legado cultural dos gregos, que a gente comentou um pouco lá no começo dessa aula, né? Mas para que a aula não fique extensa demais, a gente vai só fazer um breve comentário, porque é muita coisa, cara. Pô, eu vou falar de filosofia grega? Cara, vou ficar mais 3, 4 aulas falando aqui, né? Eu vou falar dos escultores mais importantes, dos dramaturgos mais importantes da Grécia. Cara, é muita coisa. Então, é um negócio que vocês têm de estudar em casa, tem que ler. No livro de vocês tem referência sobre o legado, a herança cultural dos gregos, né? Então vocês depois estudem em casa. Mas vamos dar uma passadinha aí nos slides só para não passar batido mesmo. A religião deles era antropomórfica, tá legal? Ou seja, tinha forma humana, né? E eles eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Você tinha Zeus, né? Apolo, Afrodite, né? E assim né, por diante, vários deuses. Né? Jogos Olímpicos, né? Na filosofia nós temos os três grandes aqui, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá joia? O teatro grego, né? O teatro também surge na Grécia, né? A palavra personagem está falando aqui embaixo, né? Vem de persona, que era o nome das máscaras que eles utilizavam lá no teatro grego, tá bom? Então, no campo também da, da dramaturgia, da literatura, né? Eles tiveram várias pessoas de destaque, né? Aqui no caso no teatro, Aristófanes, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né, com obras importantes, tá certo? Então vamos lá. A história, você teve Heródoto, cadê até aqui, ó? Heródoto, né, Xenofonte foram os dois principais historiadores, inclusive dizem que o pai da história foi Heródoto, né? Na escultura e arquitetura, Fídias, que era considerado o maior arquiteto do mundo antigo, né, daquela época. Né? Na literatura, Homero, que a gente já falou sobre ele, Hesíodo, né, a poetisa Safo. Né? Então, esses nomes que vocês estão vendo aí, né, nós podemos considerar como sendo assim os principais desses legados culturais gregos aí, tá? Então vamos lá. Na cerâmica, tá? Tem uma informação bacana aqui, viu? Ó, era utilizada para propaganda, fazer propaganda, tá, gente, da cultura dos gregos, né? Então, como eles vendiam e distribuíam esses vasos aí, né, a várias regiões, então acabava que isso também meio que criava uma imagem positiva, né, acerca dos costumes, dos hábitos dos gregos antigos. Vocês estão vendo vários aí, certo? Gente, olha só. Então, vamos encerrar a aula aqui sobre Grécia. A gente abordou aqui os temas mais importantes. Vocês podem ver que nessa aula eu fiquei um pouco mais contido. Eu não fiz muita firula, não, porque
a Grécia Antiga é um assunto bastante extenso, que se a gente ficar brincando, a gente acaba perdendo um pouco o foco e a aula fica grande, fica gigantesca, né? Então eu procurei fazer uma aula mais contida, mas abordando assim os principais temas da história da Grécia, tá? Então, depois é estudar, fazer os exercícios, tá legal? Porque sem ler, sem estudar, sem fazer exercício, vocês não vão conseguir se desenvolver. Beleza, gente? Obrigado aí pela audiência, tá? Fiquem ligados no portal, fiquem ligados nas videoaulas aí, tá certo? Para a gente ir dando prosseguimento à nossa matéria. Beleza? Tranquilo? Falou então, gente. Obrigado aí pela atenção. Tudo de bom.